Finalmente, as barbaridades e a corrupção do governo foram expostas por um bispo. Um dos maiores bispos do Brasil, Dom Adair, expõe o que 99% dos padres não têm coragem de fazer por conta de serem perseguidos. Se muitos acharam que a Igreja do Brasil não se levantaria contra os abusos cometidos contra a fé, corrupção e os verdadeiros valores morais, Dom Adair, durante sua homilia, quebra todo o protocolo e rasga o verbo diante de toda a Assembleia e ainda por cima é criticado nas redes sociais. Mas o que será que Dom Adair disse que pode até mesmo comprometer o seu ministério sacerdotal a partir de agora? Fique aí que você vai descobrir já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após um crescimento avassalador de catástrofes governamentais, finalmente a igreja se levanta contra todo esse malabarismo que só tem uma finalidade, que é nos fazer de palhaços. Mas antes de mostrar o vídeo de Dom Adair, já que a igreja começou ontem a quaresma, veja esse recado do padre José Eduardo. Que na quaresma os demônios estão soltos. Mas ela falava que esse tempo de quaresma, padre, era um tempo de muita tentação. É verdade? É verdade, mas por que que é verdade? Isso que a gente precisa entender. Veja bem, quando nós celebramos a Páscoa, nós renovamos o nosso batismo. A celebração mais importante do ano litúrgico é chamada de Vigília Pascal, porque durante essa vigília nós celebramos a ressurreição de Cristo e nós recebemos a água batismal, que é aspergida sobre os fiéis para renovar o nosso batismo. Antes de celebrarmos esses mistérios da morte, sepultura e ressurreição do Senhor, que são os mistérios pelos quais Cristo salvou o mundo inteiro, então nós fazemos 40 dias de exercícios espirituais para tirarmos da nossa vida tudo que anda errado. Então, misticamente, nós vamos para o deserto, no sentido de que nós vamos ter um encontro conosco próprios. E nós vamos, já começamos olhando para quem nós somos. Tu és pó e ao pó retornarás, as cinzas na quarta-feira de cinzas. Sem romances, nós somos só isso aí, pó. Olhamos para nós mesmos e aí nós vamos enfrentar os nossos pecados, aquilo que realmente nos afasta de Deus. 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés ficou no alto do Monte Sinai, 40 dias que o profeta Elias percorreu até chegar ao Monte Horebe, 40 dias, como disse o profeta Jonas, né? Ainda 40 dias Nínive será destruída, 40 dias de Jesus no deserto. É um número bíblico, simbólico, que indica esse momento em que nós vamos olhar para nós mesmos com a graça de Deus. Portanto, Deus concede muitas graças na quaresma, graças de conversão, graças de mudança de vida, graças para que nós rezemos mais, para que nós jejuemos mais, para que nós, inclusive, façamos obras de misericórdia. Se Deus está nos dando graças a mais, o demônio fica muito com raiva, né? É aí que ele entra. Ele quer te tentar para você perder as graças que Deus está dando nesse período em que todos nós estamos mais concentrados na nossa conversão pessoal para renovarmos as promessas do nosso batismo e recebermos a água santa na vigília pascal. Então, sim, o tempo da quaresma é um tempo em que nós precisamos nos recolher mais, rezar mais, se possível assistir a missa todos os dias. Todo dia. Agora assista com atenção essa fala do Frei Gilson. Não adianta você se dar bem aqui e não se dar bem na vida eterna. Hoje nós vemos um mundo hoje nós vemos pessoas que querem se dar bem neste mundo. Existem aqueles que querem se dar bem neste mundo
através de coisas ilícitas, através de coisas erradas. Existem aqueles que querem se dar bem neste mundo de um jeito correto. Veja, tanto um quanto o outro, claro, se dar bem neste mundo de uma forma errada, obviamente isso vai trazer infelicidade para esta terra e vai trazer infelicidade para a vida futura. Agora, também uma pessoa que quer se dar bem aqui de um jeito honesto, de um jeito correto, mas só quer se dar bem aqui, não está nem um pouco preocupado com a outra vida, este também não está certo. Eu estou querendo dizer para você que se a gente se preocupa tanto com essa vida, e a gente se preocupa, a gente trabalha, você rala, você paga, você faz isso, paga aquilo, faz aquilo outro. São tantas as realidades que você faz para cuidar da sua vida neste mundo, e você se esforça, e você se esforça, e você acorda cedo, e você dorme tarde, e você se esforça, e você se esforça, e você se esforça. E eu não estou dizendo que deve ser o contrário. E louvado seja Deus pelo seu esforço neste mundo. Louvado seja Deus por tudo que você tem feito nesta terra. Mas a pergunta que eu te faço: você tem tido um igual esforço, e não deveria ser só igual, mas muito maior esforço para buscar as coisas da outra vida, do céu? É sobre isso que a gente vai meditar, ou seja, se a gente não toma cuidado, a gente pode ganhar a nossa vida neste mundo e podemos perder a nossa vida para a eternidade. E aí eu pergunto para você, aliás, essa pergunta é de Cristo: do que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder, se perde e se destrói a si mesmo? Então a pergunta que fica, essa pergunta de Cristo, ela deveria acabar com todos nós, ela nos coloca na parede, ela nos coloca diante de nós mesmos. Ei, cuidado, Frei Gilson, para você não ganhar o mundo inteiro. Veja, Jesus está dizendo, olha, ganhar o mundo inteiro não é garantia de ganhar o céu. Ganhar o mundo inteiro não é garantia que você vai ganhar o céu, então toma cuidado. Ganhar muito dinheiro não é garantia que você vai ganhar o céu, então tome cuidado. Então o problema aqui não é nem o dinheiro, o problema não é o dinheiro. O problema aqui é a pessoa que acha que ganhando o mundo inteiro ela ganhou tudo. Só que ela esqueceu de uma coisa. Aliás, eu já peço para você abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro. O mundo passa. Você ganhou o mundo inteiro? Só que você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu que o mundo passa. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Meus irmãos, nosso país está vivendo uma realidade que muitos católicos ainda não perceberam, que o materialismo, juntamente com a teologia da prosperidade, que cada vez mais está sendo herdada dos protestantes, está na lista principal de nós católicos. E querer se dar bem às custas do próximo pode não só estar levando a nossa vida, como também a de um país inteiro à perdição. Sabe como? Imagina você não aceitando as condições que vive e por causa disso fazer certas pilantragens, como furtar a energia do vizinho, cobrar um valor muito acima do que aquele produto promete, furar a fila do mercado ou de outro lugar e por aí vai. Mas aí você vai falar: ah, mas isso todo mundo faz. Pois bem, é por isso então que o país está nessa podridão, porque na verdade ser corrupto nesse país vale a pena, não é mesmo? Mas eu acho que Dom Adair não concorda muito com esse pensamento não. Vamos ver então o que ele falou na homilia. Amados rádio ouvintes da Rádio Imaculada e internautas que nos seguem, amados irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos hoje o tempo sagrado da Quaresma, um caminho de 40 dias que nos prepara para a celebração do mistério pascal de nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra deste dia nos oferece um roteiro seguro para bem viver este tempo de conversão, de oração, de jejum e de esmola. O profeta Joel nos conclama com urgência: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Este é um chamado a uma conversão que não seja fechada, não uma penitência meramente externa, mas uma transformação profunda que brota do mais íntimo do nosso ser católico. O Evangelho de Mateus aprofunda esse ensinamento advertindo-nos contra a hipocrisia. Jesus nos pede para praticar a justiça, a esmola, o jejum e a oração.
não para sermos vistos e elogiados pelos homens, mas no segredo, sob o olhar do Pai que vê tudo o que está oculto. A Quaresma, portanto, não é um teatro de piedade, mas uma oportunidade sincera de reordenar nossa vida para Deus, de purificar nossas intenções e de nos reconciliarmos com Ele, como nos suplica o apóstolo Paulo. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Será um tempo de confissões, de arrependimento, de buscar a paz com aqueles com quem não estamos bem, de reconciliar dentro das famílias. É um tempo maravilhoso, o tempo da Quaresma. Contudo, meus irmãos, não podemos entrar neste tempo de conversão ignorando o mundo que nos cerca. Ser cristão é ter os pés na terra e o coração no céu. E a terra em que pisamos, nosso amado Brasil, clama por uma voz profética. O profeta não é aquele que prevê o futuro, mas aquele que interpreta o presente à luz da palavra de Deus e tem a coragem de denunciar o pecado e anunciar a verdade, mesmo que isso lhe custe a aceitação do mundo. Hoje, no início da Quaresma 2026, somos chamados a exercer esse profetismo. Com profunda dor em nosso coração de pastores e de fiéis, vimos mais uma vez a fé cristã ser escarnecida e vilipendiada durante as festividades do Carnaval, especialmente no desfile da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Sob o pretexto de arte e liberdade de expressão, assistimos a um ataque deliberado aos valores mais sagrados para nós, com um deboche particular, dirigido à família tradicional, à família conservadora, pilar da sociedade e santuário da vida. Uma crítica também azeda ao produtor do campo, que abastece com seus muitos impostos os cofres desse governo. Mas o que torna esse estardalhaço ainda mais grave, ainda mais revoltante, é saber que todo esse deboche da família, dos trabalhadores, todo esse incentivo à cultura do ódio, toda essa divisão cada vez mais profunda em nosso Brasil, foi patrocinado pelo dinheiro público. Sim, irmãos, com a desfaçatez de um governo que não cumpre com as suas obrigações fundamentais para com o nosso povo, um governo que não educa, que não cuida da saúde, que não oferece segurança, quis fazer daquele momento um momento político, um momento eleitoral, uma campanha presidencial antecipada. Enquanto nossas crianças não têm escolas adequadas, enquanto nossas famílias sofrem com a falta de oportunidades e com a violência. Recursos públicos foram desviados para financiar a profanação de nossos valores mais caros. Isto não é apenas um ataque à fé, é um roubo da esperança do nosso povo. Este não é um fato isolado, mas o sintoma de um projeto cultural que busca desconstruir a identidade de nosso povo, uma identidade que foi forjada sob o signo da cruz de Cristo. Propõe-se um modelo de família que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a discernir como contrário ao plano de Deus. Uma estrutura familiar desajustada, meus irmãos, sem a referência paterna e materna como alicerces, onde os laços com Deus são cortados e os padrões bíblicos e os ensinamentos da igreja são descartados como antiquados, só pode produzir uma sociedade embaraçada pela esquizofrenia social e o sofrimento existencial das pessoas que não tiveram o direito de assentar suas vidas e fundamentar o seu caráter sobre as virtudes cristãs. A realidade que nós estamos vivendo há tanto tempo no Brasil promove-se uma situação onde não há limites, onde a moral objetiva é substituída pelo capricho individual, onde os filhos e pais fazem o que querem, gerando não a liberdade, mas a escravidão do egoísmo e do pecado. Triste realidade aos nossos olhos. Em contrapartida,
A família que a fé nos ensina a valorizar é a família tradicional. É aquela que, resguardada a dignidade e a complementariedade do homem e da mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, gera e forma os seus filhos para a santidade. É o lugar onde os pais, como primeiros educadores, se esmeram na formação humana e cristã de seus filhos. É ensinando-lhes pelo exemplo o amor, o respeito, o sacrifício e, acima de tudo, a fé em Deus, que significa também trabalho e honestidade. É esses valores, estes dons, que promovem o alicerce de uma sociedade onde homens e mulheres não se corrompem. A corrupção avassaladora que estamos assistindo nesses últimos tempos advém justamente dessa mentalidade medíocre, estabelecida pela Revolução Cultural Marxista, que desconstrói a família, persegue a fé, promove o aborto, promove a ideologia de gênero, promove o estrangulamento da sociedade ocidental. A família que Deus quer é esta família célula mater, ou seja, célula mãe da sociedade, a igreja doméstica, o ambiente onde se aprende a rezar, a perdoar e a viver a caridade. Condenar os ataques a essa instituição que nós estamos vivendo, a esse governo, não é falta de caridade. É, ao contrário, um ato supremo de caridade para com a sociedade brasileira inteira, que geme e sofre sob a chibata de um desgoverno. O profeta Joel convocou o povo a se reunir, a jejuar e a chorar entre o vestíbulo e o altar, suplicando: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Hoje nós fazemos o mesmo. Não podemos nos calar diante da infâmia que estamos vivendo. Não podemos permitir que uma ideologia anticristã domine nossa cultura, destrua as nossas famílias e solapa as instituições da República. O silêncio dos bons é o que permite a audácia dos maus. Nossa penitência quaresmal, nosso jejum e nossa oração devem ser também um ato de reparação por estes pecados públicos que ofendem a Deus e envenenam a alma do nosso povo, sobretudo das pessoas desavisadas. Que a imposição das cinzas sobre nossas cabeças seja para cada um de nós um sinal de nosso compromisso. Um compromisso de conversão pessoal, de rasgar o coração e voltar-se ao Senhor. Mas que seja também um compromisso de testemunho público, que não nos envergonhamos do Evangelho, que o defendamos com coragem e clareza, expondo, meus irmãos, o poder da verdade sobre o matrimônio e a família. Que nosso jejum nos fortaleça no combate contra o espírito do mal, como rezamos na coleta da missa de hoje. Que nossa oração feita no segredo do quarto nos dê a força para sermos no mundo as sentinelas do amanhã que anunciam a luz de Cristo. Ao longo desta quaresma, que a meditação da palavra de Deus, as orações, a via sacra, a frequência aos sacramentos e as obras de caridade que nós faremos em favor dos pobres, dos desvalidos, nos purifiquem e nos preparem para a Páscoa. E que, fortalecidos por esse tempo de graça, possamos responder com a nossa vida a pergunta que os pagãos faziam aos cristãos no início da igreja: onde está o Deus deles? Que possam ver em nossas famílias, os pagãos de hoje, em nossas comunidades, a nossa firmeza da fé, a nossa perseverança viva ao Deus vivo, que é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Rainha da Família, interceda por nós e por todo o povo brasileiro. Assim seja. Amém. Num país que glorifica a corrupção e as inversões dos verdadeiros valores, como é lindo ver um bispo defendendo com sua própria vida as verdades do Evangelho. Agora, imagina se Dom Adair não estivesse nesse grande campo de batalha contra a tirania desse governo. Quantos católicos não se sentem ainda perdidos por causa da desinformação, como essa pessoa que fez essa crítica a Dom Adair? Quantos ainda não se sentem presos por receber benefícios
do governo para sustentar a sua casa. Meus irmãos, eu sei que Dom Odair é muito amado e querido por muitos católicos, e é isso que precisamos fazer, rezar cada vez mais para que Deus possa alimentar a coragem aos sacerdotes que ainda têm medo de defender a verdade. Agora me fale aqui nos comentários se tudo aquilo que Dom Odair disse foi verdade. Você acha que ele fez certo? Deixa aqui sua opinião, ok? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!